FUFA, eu acho que é isso, né? Usar, tá? Eu prescrevo, mas com muita cautela para não provocar muita irritação. E está perguntado aqui também, acho que foi Deops também que perguntou, se Foi tem a Ana intolerância à Lúcia. lactose para retirar o leite. Ah, tem uma em cima, né? Dos óleos essenciais foi a Ana Lúcia, né? É que eu inverti, mas é a Ana Lúcia que perguntou também. Eu Ah, entendi tá. que quem tem intolerância, né, de lactose, né, para Isso. retirar o Então, leite. então o leite tem duas questões, né? A lactose, normalmente as pessoas têm intolerância à lactose, o que é mais comum. Então, a intolerância à lactose, ela se dá a nível intestinal e principalmente pela falta de lactase, que é uma enzima que quebra essa lactose e permite a absorção da glicose e da frutose, né? Se a pessoa não tem lactase ou tem uma pouca produção de lactase, então ela vai ter esse acúmulo de lactose no intestino. E essa intolerância à lactose, ela é quantitativa, quer dizer, depende da quantidade de lactose que a gente está ingerindo, certo? Mas uma outra, e a lactose também é um fator que pode, né, gerar alergia. Então, quem tem sinusite pode ser sim por causa da lactose. Eu já fiz experiência com alguns pacientes que não queriam deixar de tomar leite e foi recomendado que eles tomassem o leite sem lactose, né? E eles tiveram melhora da alergia, porque, né, aparentemente essa lactose aumentava essa alergia deles, a produção de muco, tudo isso. Mas o que também é comum ao leite, né, é a alergia à proteína do leite, né, alguma proteína do leite, né, uma caseína ou albumina. E essa alergia à proteína do leite, daí às vezes mesmo a pessoa tomando uma pequena quantidade de leite ou de laticínio, ela já pode apresentar essa alergia, né? Então, tanto a alergia à proteína do leite como a intolerância à lactose são coisas que a gente deve considerar no paciente com alergia em geral, né? Com alergia intestinal, sempre a gente deve pensar que há uma possibilidade, né? A intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, alergia ao glúten, né? Os pacientes celíacos. Então, né, tem muita gente hoje deixando de consumir glúten, apesar de não ter nenhuma doença celíaca, né? Mas por causa dessa mediatização que a gente tem feito do glúten, né? Então, principalmente as pessoas que têm alergia ao glúten devem evitar glúten. As pessoas que têm alergia à proteína do leite devem evitar o leite, né? E as pessoas que têm intolerância à lactose devem evitar a lactose. Certo? Eu acho que é isso, né? Se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Essas perguntas, né? Eu não iria falar isso se não tivesse sido perguntado. Então, fiquem à vontade para perguntar, que sempre eu gosto bastante das perguntas, que faz a gente falar de assuntos que não falaria. Certo? Então, nutricionista, então é importante, é um profissional, né, que eu tenho encaminhado muitos pacientes, nutricionista, psicólogo, médicos, fisioterapeuta, acupunturista, dentista, né, massagista, professor de yoga. Então, são todos parceiros que a gente tem, né, que normalmente ajudam a resolver o problema do paciente, né? Coisas que a gente teria dificuldade, né, de resolver sozinho, só a gente, né? Então, com a ajuda de um profissional desse, facilita muito o nosso trabalho e a gente consegue ter mais sucesso com o paciente, né? Então, quando encaminhar para o nutricionista, né, por exemplo, né, vou usar o nutricionista como exemplo. Então, eu tenho conhecimento relativamente bom de alimentos, né? Eu tenho mestrado em ciência dos alimentos, o meu doutorado foi em ciências da vida, na Universidade de Sevilha, em química na UNB. Então, eu conheço um pouco de alimentos, mas mesmo assim tem pacientes que, de vez de eu fazer educação em saúde e avaliar o paciente sozinho, eu prefiro encaminhar para nutricionista que vai fazer uma abordagem bem específica e bem naquele ponto que o paciente precisa, né? Mesma coisa, psicólogo, né? Então, eu também tenho algum conhecimento de ansiedade, estudei bastante nos últimos anos sobre ansiedade e problemas emocionais, né? E
eu tenho muitos pacientes que eu ajudo diretamente com medidas não farmacológicas, né? Mas tem muitos pacientes que eu digo, não, esse paciente aqui, ele precisa de um acompanhamento psicológico, né? Então, eu vou encaminhar e, normalmente, eu faço o encaminhamento formal pela prescrição, né? Faço o encaminhamento por escrito, explicando quem é o paciente, o que é que ele precisa de ajuda, né? Mas também, sempre que possível, eu entro em contato com o profissional, né? Com o psicólogo, nesse exemplo, e explico por que que eu estou encaminhando este paciente e qual é a minha expectativa. Quer dizer, qual é o meu objetivo terapêutico em encaminhar, né? O psicólogo vai ter liberdade de fazer a abordagem que ele quiser, né? Mas eu já dou a dica, né? Eu digo, ó, esse paciente está assim e a minha expectativa é que você trabalhe com ele com essa abordagem terapêutica, né? Ele pode seguir ou pode não seguir, né? Mas eu já estou dando a dica, né? De como que ele deve acompanhar aquele paciente, que tratamento que eu acho que o paciente vai ter mais resultado e que, pelo meu histórico com o paciente, né? Qual é o caminho. E, além disso, também, né, na plataforma do Doutor Cuidado, todas as consultas que eu faço fica registrado o prontuário do paciente e o paciente pode autorizar a, a, a leitura desses prontuários pelo profissional que ele vai consultar. Então, se o paciente não autorizar, o profissional, no caso o psicólogo, não vai ver nada que eu escrevi. Mas se o paciente autorizar, o psicólogo, quando ele chegar lá no psicólogo, o psicólogo já vai ver, né, o histórico dele, os medicamentos que eu prescrevi, a minha anamnese, né, o que dados que eu busquei da anamnese, como que eu avaliei, o que evoluiu, o que melhorou, o que não melhorou. Então, quando chega lá para o psicólogo vê esse histórico dos prontuários ali, das consultas, né, que está no prontuário, então ele já ganha tempo, né, e já vai ser mais assertivo na abordagem que ele vai fazer com o paciente, certo? Conclusão da consulta. Então, quando a gente está chegando no final da consulta, o que é importante a gente estar observando, né, observar? O paciente deve ser informado que a consulta está no fim, né? Então, a consulta, normalmente, ela demora meia hora, né? Um pouco mais, um pouco menos. Muitas vezes demora mais, né? Pode chegar a uma hora de consulta aí, alguns pacientes até mais, principalmente a primeira consulta, né? Mas depois a tendência é a gente chegar numa consulta mais ágil, né? Então, conclusão da consulta, né? Avisar por quê. Para que ele tenha a oportunidade de formular algumas questões finais, né? E nessa hora que a gente está dizendo, estamos chegando no final da nossa consulta, né? Já fiz a avaliação, já fiz a prescrição aqui, já fiz um planejamento de cuidado, né? Um plano de cuidado, né? A prescrição está pronta, né? E daí, às vezes, quando a gente fala isso, daí ele, por falar nisso, doutor, já que estou aqui, doutor, né? Então daí eles vão falar o motivo real da consulta. Toda aquela consulta que a gente fez, repertorizou tudo, até chegar aqui no finalzinho, ele ainda não contou. Por que que ele não contou e deixou, agora que ele está finalizando a consulta, ele vai falar? Porque ele não tinha muita intimidade com a gente, ele não tinha uma confiança plena no nosso trabalho, e conforme a gente foi deixando ele falar, e foi perguntando, e foi fazendo educação em saúde, né, foi prescrevendo, ele foi ganhando confiança, né, a gente ganhou a confiança dele, ele confia na gente agora, e agora então ele se sente à vontade de colocar algumas questões que às vezes são questões mais íntimas, emocionais, né, de relacionamento íntimo, ou mesmo questões sexuais, ou questões assim que deixam ele sem muita liberdade para falar com um estranho. Então, quando chega no final da consulta, normalmente ele já não é mais um estranho para nós, né? Nós não somos mais um estranho para ele. Então, ele se sente mais à vontade de contar algumas coisas. Então, e para avaliar também se o motivo da consulta foi efetivamente entendido.
Então, normalmente eu faço isso lá na avaliação. Antes de ir para o plano de cuidado, eu já pergunto para eles, né? O meu objetivo terapêutico aqui é tratar essa coceira, é tratar essa dor, é tratar essa ansiedade, né? Tratar isso aqui. Tá certo? Né? Então, a gente confere com o paciente se é aquilo, né? Eu costumo dizer assim, se eu melhorar essa tua gastrite, melhorar essa tua sinusite, tu já vai ficar feliz? Daí ele, vou, é isso mesmo que eu queria, né, tratar, né? É isso que eu preciso que melhore, certo? Então, essa conferência é importante para a gente ter um alinhamento de expectativa, né? A expectativa que o paciente tem da consulta e do tratamento e que eu tenho também, né? Para ver se eu estou correto, né? Na visão, a percepção que eu tive do paciente está correta, tá? Então, nesse momento de alinhamento, às vezes ele vai dizer, não, isso aí eu não acho importante, o que eu acho importante é essa outra coisa aqui, que eu não tinha dado importância, né? Certo? Então, alertas, o que que eu devo estar atento, né? E pensar, opa, esse paciente aí eu tenho que tomar cuidado. Esse paciente aí eu deveria encaminhar ele para o pronto-socorro. Esse paciente aí eu deveria encaminhar ele para o consultório médico, né? Então, quais sintomas são importantes, eu tenho que pensar, cuidado com esse paciente. Paciente que tem sintomas persistentes, aquele sintoma que está em tratamento, está seguindo as recomendações, né? Eu fiz um manejo dos obstáculos à cura, né? Tem os problemas mecânicos que já foram removidos, hábitos de vida que foram alterados, né? E ele continua mantendo aqueles mesmos sintomas. Ou sintomas que eles até melhoram, mas eles voltam, né? Então, ele tem de forma recorrente o mesmo sintoma. Então, a gente tem que tomar cuidado também, não está certo, né? O sintoma não pode ficar voltando o mesmo sintoma da mesma forma, né? Ou que se agrava, o paciente que está tomando, o paciente tá tomando o medicamento, mas está piorando, né? Se o paciente está piorando, não está certo, alguma coisa está errado, né? E normalmente eu vou ter que encaminhar esse paciente para algum outro profissional que vai dar jeito nele, que eu não estou dando. Quando o paciente tem uma dor severa, uma dor, né, de uma escala de 0 a 10, 8, 9 ou 10, né? Então, quando a dor é muito intensa, eu devo pensar que eu devo encaminhar para um outro profissional que possa prescrever uma morfina, um opioide, né, um outro medicamento que vai aliviar esse sofrimento do paciente que está muito alta, né? E deve ter um motivo muito grave também, né? Uma dor severa normalmente é acompanhada de uma doença grave. Então, tem que ser feito um diagnóstico etiológico, um diagnóstico nosológico deste paciente para o tratamento adequado, né? Ou indício de uma doença grave, né? Que não seja dor, que não seja um sangramento, eu não falei de sangramento, né? Mas um sangramento grave, um sangramento arterial, um sangramento de um grande vaso, né? Um sangramento importante, então eu devo considerar também como uma doença grave, né? E encaminhar, né? Ou qualquer outro indício que não seja o dor e o sangramento, mas que parece que o paciente está com uma doença grave, certo? Então sempre encaminhar, né? Gestantes, né? Gestantes é porque a gestante tem muita limitação de uso de medicamentos alopáticos. Então, nós aqui, como homeopatas, nós temos uma vantagem, que a maioria dos medicamentos homeopáticos a gestante pode usar, né? Então, nós podemos ser uma alternativa ao médico alopata, ao farmacêutico alopata, né? Aos outros profissionais que normalmente entendem bem de medicamentos alopáticos e que a gestante vai ter contraindicação, que o medicamento alopático vai ser contraindicado. Então, aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, mas sempre insistir para que a gestante esteja em um acompanhamento pré-natal, né? Que tenha acompanhamento de um médico que faça o acompanhamento até o parto, né? Então, é importante a gente ter essa consciência e saber que um profissional que vá avaliar aquela criança que está se formando lá dentro daquela mãe, né? Então, é importante.
Idosos, aqui principalmente quando é um idoso debilitado, né? Hoje eu atendo pacientes idosos com 70, 80, teve uma paciente que eu atendi com 87 anos e que ela estava, né, com uma vitalidade muito alta, muito bem, né? Então, assim, tomando pouquíssimos medicamentos, nenhum medicamento de uso crônico, nem para hipertensão, nem para diabetes, né? Então, essa paciente de 87 anos, né, apesar da idade bastante avançada, é uma paciente que eu não tinha muito medo de cuidar dela sozinha, se fosse o caso, né? Ela tinha acompanhamento de geriatra e de endócrino e de mais um médico, eu não me lembro qual que é agora, de forma sistemática, né? Então, por ano ela fazia 3 ou 4 consultas médicas, pelo menos, mas não tinha nenhuma doença crônica e não tomava nenhum medicamento de forma crônica. Então, era uma idosa que eu poderia considerar como um adulto, né? Que não um idoso. E já tem outras pessoas com 60 anos que já são extremamente debilitados e que eu devo tomar cuidado, né? Porque uma pessoa, mesmo 60 anos, mas muito debilitada, vai ter uma pouca vitalidade, uma pouca capacidade de responder ao tratamento, né? Então, ficar atento. E crianças com menos de 2 anos. Quanto menor a idade da criança, então um bebezinho recém-nascido, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou consultar um bebê, né? Por quê? Porque o bebê, ele não consegue reclamar, né, explicar para nós detalhadamente o que ele está sentindo, né? E a gente também vai ter dificuldade de encontrar esses sintomas, né, com o exame clínico, a palpação, né? Então, a gente também vai ter dificuldade. Então, é importante que bebês, crianças pequenas, que também tenham acompanhamento de um outro profissional, né? Normalmente um pediatra, né? E normalmente faz consultas, né? Cada mês, cada 3 meses, né? Com esse pediatra, né? Para ter esse acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, né? Então, quer dizer que criança com menos de 2 anos eu não vou atender, o bebê eu não vou atender? Eu atendo, né? Faço a consulta, né? Mas exijo que tenha acompanhamento de um pediatra também, né? Como um profissional adicional. Então, vocês estão vendo que eu não estou substituindo nem o geriatra, nem o obstetra, o ginecologista, né? Então, nenhum outro médico, né? O endócrino. Então, conforme o caso, eu vou exigir que o paciente também tenha o atendimento de um outro profissional. Então, eu não substituo, eu sou mais um profissional que vai ajudar o paciente a ter resultado nos seus tratamentos, tá? E médico homeopata também, né? Eu faço os encaminhamentos. Falha, quando o paciente, um alerta também quando o paciente está com uma falha na farmacoterapia. Ele toma o medicamento, mas o medicamento não está resolvendo. E daí não interessa qual medicamento é, alopático, homeopático, né? Está tomando medicamento para um determinado objetivo e não está tendo resultado, eu tenho que pensar que talvez seja interessante encaminhar esse paciente. Quando o paciente apresenta reações adversas também, né? Apresentou reação adversa a um medicamento, a lógica é retirar esse medicamento que está provocando reação adversa. Tem alguns medicamentos que são de prescrição médica, né, que foram prescritos para esse paciente por um médico, um cardiologista, um endócrino, né, e que quem deveria fazer a retirada desse medicamento é o próprio médico que prescreveu. Então, eu devo fazer um encaminhamento por escrito falando, passando a informação, né? Então, meus encaminhamentos sempre têm informo tal coisa, explico o que eu estou informando e solicito que avalie tal coisa, né? Então, sempre uma informação e uma solicitação, tá? Então, reações adversas. Mas tem alguns casos que o paciente não pode esperar. Verdade. Então, o paciente que está tomando uma estatina, uma atorvastatina, por exemplo, né? E está com uma rabdomiólise, quer dizer, problemas musculares, dores musculares muito fortes, que eu suspeito que ele está tendo destruição das suas células musculares, né?
então, que posso ter sugerido um exame de transaminases, né? Enzimas hepáticas ou não. E para confirmar mais, se o paciente, se eu só estou suspeitando, eu devo dizer para ele, para de tomar atorvastatina e vai no médico, né, no cardiologista que prescreveu, para ele avaliar a necessidade e a possibilidade de alterar a estratégia terapêutica, né, passar outro medicamento que não seja a atorvastatina. Então, vocês estão vendo, eu só digo para ele parar e depois consultar se realmente for um caso grave. Ah, mas se for uma fibromialgia também incomoda o paciente, aquela dor, né, em diversas partes do corpo que a pessoa sente, depois que começa a tomar estatina, é relativamente comum, né, muitas pessoas apresentam, mas se a dor não é tão intensa, não é incapacitante, eu faço o encaminhamento também e digo para ele continuar tomando a estatina até a consulta médica e procurar fazer a consulta médica o mais rápido possível, né? E daí no encaminhamento, então eu vou escrever ali, paciente toma a simvastatina ou a atorvastatina há tantos dias ou tantos meses, começou a apresentar dores musculares ou dores nas articulações, né, artralgia, a partir de 2 semanas, um mês, né? Quanto que, então, sempre informo quando que o paciente começou a tomar o medicamento, quando começou a apresentar a dor, né? E isso é informação que eu passo que o médico não tinha. E logo depois eu coloco, solicito a sua avaliação, né, para avaliar a necessidade e a possibilidade de alterar a estratégia terapêutica. Quando o médico, né, o cardiologista, recebe um encaminhamento desse, ele não tem motivo para ficar chateado comigo, né? Por quê? Primeira coisa, eu encaminhei ele de volta para o cardiologista, que ele não receberia esse paciente não voltaria se não tivesse sido encaminhado por mim. Depois, eu apresentei uma informação que o médico não tinha e solicitei que ele avaliasse. Então, eu não mandei ele retirar o medicamento. Eu solicitei que ele avaliasse a necessidade, se realmente o paciente precisa que tire aquele medicamento, e a possibilidade de alterar, de colocar outro medicamento no lugar, né? Então, o cardiologista que lê esse encaminhamento não tem nenhum motivo para ficar chateado comigo, pelo contrário, né? De modo geral, eles agradecem, né, pelo ter esse paciente de volta e pela informação que a gente passou que ele não tinha. Agora, na forma de uma tabela, sinais e sintomas de alerta que a gente tem que estar atento, né, para encaminhar esse paciente para um atendimento de emergência. No tórax, quando o paciente tem uma dor no peito, né, se o paciente tem falta de ar, tem um chiado, tem inchaço nos tornozelos, catarro com sangue, palpitações, tosse persistente, tosse comprida, infecção de garganta, catarro mucoide colorido. Então, são sintomas que eu devo pensar, esse paciente aí pode ter algum problema, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas ele pode estar com infarto, pode estar com algum problema pulmonar grave, né? Então, o problema é uma pneumonia, pode ter outras situações aí graves, né? Então, eu não preciso definir e dizer, né, se ele está com infarto ou não, tá? Mas eu tenho que encaminhar esse paciente e dizer para ele que ele precisa, né, convencer ele que ele precisa ir ao tratamento de emergência. Trato gastrointestinal, dificuldade para engolir, paciente que está apresentando vômito com sangue, diarreia com sangue, vômito associado à constipação, perda de peso, alteração prolongada no hábito de evacuação, né, olhos vermelhos e doloridos, redução ou perda da acuidade visual, diplopia,
né? Nos ouvidos. Então, aí vocês estão vendo ouvidos, trato geniturinário e outros também, né? São todas situações que a gente deve pensar, isso aqui é perigoso, né? O paciente pode estar com um problema grave. Não preciso ter certeza. Na dúvida, se eu estou suspeitando que ele pode estar com um problema grave, o ideal é eu encaminhar esse paciente. O que vocês entenderam desse vídeo? O que sentiram? Qual mensagem, né, que chegou até vocês, né, com este vídeo? Esse
Normalmente, quando é aula presencial, peço para os alunos falarem. Quando é online, normalmente, quando tem a opção de microfone e vídeo, eu peço para que todos abram o vídeo e usem o microfone, mas hoje a gente não tem essa possibilidade, então eu gostaria que vocês escrevessem ali no chat, né, que mensagem vocês têm para dizer, o que vocês perceberam, né? O que trouxe para vocês. Muito legal, né, esse vídeo. Eu estou aqui acompanhando. A Ana Isso, Vânia. Lúcia, já colocaram aqui, deixa eu copiar e colar, mas eu achei muito interessante. A gente às vezes não consegue se Vânia, colocar completamente. se quiser ir lendo também, pode ser, Posso? tá? Pode, é Tá, melhor até vou porque ler aqui daí a gente já também. vai. Mais rápido, né? Isso, é legal. Então, a Eliane diz que sente muito, né? Exatamente como atuo como médica, a Ana Lúcia falou. Certo. Tem situações que a gente consegue imaginar, né? Alguma coisa ali você já passou por aquilo, mas muitas delas, ainda mais quando a gente, os que são mais jovens, né? Ainda não passaram, né? Mas com a idade a gente acaba vivenciando mais experiências. Aí o Rodrigo colocou aqui também. O que nos diferencia do paciente é o lado da mesa que sentamos. Profundo, né? Certo. Aí tem aqui também a Andréia. Sentir que somos todos seres humanos, todos com problemas e que precisamos uns dos outros. Ter empatia e tratar como queremos ser tratados. Isso. A Eliane disse que sentia a história de cada um e que devo mudar meu olhar para o outro. É verdade. Esse olhar, nessa escuta, né? Tem um autor que diz que a escutatória. Isso. Aqui tem mais um, da Simone. Procurar entender o outro nos torna mais humano, mais acessível. Esse atendimento humanizado, né, que tem se falado em tantos cursos, né, não só na medicina, mas na farmácia também, esse olhar humanizado. A Suzy também escreveu aqui, somos todos iguais, porém vivências diversas. Isso. Então, a gente fala muito de ter empatia hoje em dia, né? E a empatia, a gente daí tem algumas definições, né? É tentar se colocar no lugar do outro, tentar sentir a dor do outro, é sentir a dor do outro, né? Mas isso é uma coisa que é praticamente impossível a gente sentir a dor do outro, né? Ou sentir o que o outro está sentindo, porque a dor do outro ele depende muito das experiências que essa pessoa teve, né, durante a vida, a experiência de vida da própria pessoa, né, e de como que ela passa por aquele problema, quanto que aquele problema afeta ela. Então, tem uma mesma situação que uma pessoa vai dizer, não, isso aí eu nem me importo, né, acontece essas coisas aí, isso não me afeta, não me deixa afetar. Tem uns que criam uma couraça, né, para não sentir, mas tem outros que aprendem a lidar com essas experiências, né, que podem ser agressivas, né, e desconfortáveis. Então, assim, é difícil de a gente realmente sentir o que o outro está sentindo, né? Mas o fato de a gente tentar se colocar no lugar do outro, né, entender a experiência de vida do outro, as crenças limitantes do outro, né, no que ele, nas relações sociais, nas crenças religiosas, algumas vezes, né? Então, e respeitar essa visão do outro, né? E assim, para nós que trabalhamos com saúde, né, que gostamos de gente, gostamos de cuidar de gente, então, além de ser empático, de ter esse trabalho, essa movimentação, essa tentativa de sentir o que o outro está sentindo,
A gente tem que trabalhar um outro conceito que é um pouquinho diferente, que é a compaixão, né? O que que diferencia a compaixão da empatia? É que na compaixão, além de a gente tentar sentir o que o outro está sentindo, tentar se colocar no lugar do outro, a gente também trabalha a nossa atitude. A gente tenta entender o outro e ver como é que o que que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento do outro, né? Então, a compaixão, ela é acompanhada da nossa intenção de ajudar o outro, né? Então, quando a gente vê um vídeo da Madre Teresa de Calcutá, né, cuidando dos seus pacientes, né, das pessoas desnutridas, das pessoas doentes mesmo, né? Então, a gente vê aquele carinho e aquela intenção dela de ajudar, né? Então, isso é compaixão, né? Então eu digo mais do que empatia, nós temos que ter compaixão, nós temos que tentar o máximo possível entender o sofrimento do outro e ter essa intenção genuína de querer ajudar o outro, né? Se a gente entende, começa a aplicar esse conceito de compaixão no nosso dia a dia, não só no consultório, né? Mas no nosso dia a dia, cada pessoa que a gente vê, a gente pensa, né? Se ela tem algum sofrimento, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? O que que eu posso fazer? O que que está ao meu alcance, né? Então, e muitas vezes a pessoa está distante, né? Quando acontece uma catástrofe do outro lado do mundo, então, como é que eu vou ajudar essas pessoas, né? Então, dependendo das minhas crenças, né, eu posso pensar, não, eu vou rezar, né, vou orar, vou mandar uma energia positiva, né, eu vou fazer um Pix, né, vou mandar um dinheiro, vou ver como é qual é a organização que está colaborando de alguma forma. Então, financeiramente, espiritualmente, fisicamente, com medicamento. Então, a gente tem muitas formas de ajudar as outras pessoas. E quando a gente começa a trabalhar essa compaixão na prática, né, a gente vai vendo que a gente tem muito para fazer pelos outros. E daí no consultório fica fácil, né? Fica mais fácil de a gente chegar no medicamento que vai ajudar aquela pessoa, porque a nossa intenção é de diminuir o sofrimento dela. Tá? Então, é uma prática que eu recomendo que vocês comecem a ter no dia a dia, né? Porque para ficar natural quando vocês estiverem no consultório, né, com o paciente ali na frente. Outra coisa também que eu digo, né, para os meus alunos, é que quando eu estou no consultório com o paciente, atendendo o paciente, aquele paciente é a pessoa mais importante do mundo. Então, naquele momento, eu não lembro da minha esposa, não lembro das minhas filhas, né? Não lembro dos meus pais, não lembro de mais ninguém, meus amigos. Naquele momento, meu foco, a minha atenção toda está nessas pessoas, né? Então, eu entender o que que ela está me falando, né? Essa escuta ativa, né? E a gente realmente entender o que que a pessoa disse com palavras e, às vezes, não necessariamente com palavras, né? Às vezes com tom de voz. Ela fala alguma coisa com a palavra, né? Através de palavra, mas o tom de voz está dizendo o contrário. E às vezes um gesto, né? Um gesto de cabeça, né? Para o lado, um pouquinho, né? Então o paciente não faz assim, né? Mas ele, às vezes, ele só faz assim quando a gente faz uma pergunta, né? A gente já sabe que ele está querendo dizer não, né? E às vezes ele faz levemente com a cabeça, só um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, né? Então a gente já sabe que ele está concordando com o que eu estou dizendo. A posição dos braços, né? Se ele está mais fechado, né? O que eu estou falando, ou se ele está aberto. Então a gente observando o paciente, a gente vai aumentando essa interação com ele e vai entendendo melhor este paciente, certo? Então eu vou voltar a compartilhar aqui. Pessoal, eu acho que eu não vou fazer intervalo, que a gente tem bastante coisa pela frente. Então, quem quiser precisar tomar um cafezinho ou pegar uma água, ir no banheiro, fique à vontade, pode ir e voltar, que eu vou continuando, tá? Ah, isso. Então, a Camila Monteiro falou que ter empatia é se colocar no lugar do outro. Certo.
Temos que respeitar e nos colocarmos no lugar do paciente e entendermos o relato de suas queixas, né? A Jaise falou isto. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, vou voltar a compartilhar aqui para a gente continuar. Aqui, vamos passar. Próximo slide. Comunicação interpessoal, um pouquinho do que eu já estava falando, né? Então, na comunicação interpessoal, a gente tem que estar atento às expressões faciais, né? De movimento de sobrancelha, de lábio, dos olhos, né? Então, a pessoa sorri, às vezes, com os olhos, né? Agora com máscara, né? Então, a gente começa a perceber quando a pessoa está sorrindo, mesmo quando a pessoa está de máscara. Então, as expressões faciais são importantes para a gente entender o paciente, né, se comunicar com ele. As nossas expressões faciais e as expressões faciais do paciente, né? Desvios frequentes de olhar, então isso pode denotar uma certa timidez, né? Pacientes tímidos tendem a ter dificuldade de ficar olhando fixamente nos nossos olhos, né? Às vezes não é por timidez, às vezes porque ele quer desviar do assunto, ele não quer aprofundar aquele assunto que a gente está falando, né? O que mais? Gestos com as mãos ou com a cabeça, com os ombros, na cadeira, né? Chegar a cadeira para trás, se afastar da pessoa, então buscar um distanciamento. Vamos lá. Modo de vestir-se, né? Se ela está desarrumada, se ela está arrumadinha, se ela gosta de se cuidar, qual é a preocupação dela com a opinião dos outros? São dicas, né? A velocidade da fala, o tom que ela está falando, a inflexão da voz, né? As pausas na fala, hesitações, pausas, e também mudança de assunto. Está falando de um assunto e muda para outro, né? Por quê? Está fugindo do assunto, pode ser, né? Comunicação interpessoal ainda, né? Escutativa, ouvir reflexivamente, né? Isso é uma escutativa, né? Ouvir e a gente está refletindo sobre o que a pessoa está falando. Concentrado e atento, de maneira integral e interdependente. Entender o valor de cada palavra, né? Então, eu conheço algumas pessoas que elas usam muitos adjetivos, né? Está sensacional, está maravilhoso, né? E às vezes nem é tanto assim, né? A pessoa está exagerando, ou às vezes está exagerando o lado negativo também, né? Então, está terrível, é horrível tal coisa, né? E às vezes a gente começa a entender que não é tanto assim, não incomoda tanto aquela pessoa, mas do jeito que ela falou, a palavra que ela usou, às vezes a gente entende de uma forma enganosa. O significado de cada gesto, aspectos culturais e sociais também são importantes, né? Aqui vamos para o Hahnemann, de novo, né? No parágrafo 89, ele fala assim: quando o paciente, pois é principalmente nele que devemos acreditar para a descrição das sensações que experimenta, a não ser no caso de males fingidos. Com esses detalhes, tiver dado de sua livre e espontânea vontade, em resposta às perguntas, as informações necessárias e permitindo um quadro suficientemente esclarecido de suas doenças, o médico pode e deve, se achar que ainda não obteve todas as informações necessárias, fazer mais perguntas, fazer perguntas mais precisas e especiais. Então, aprofundar em determinados assuntos, né? Então, aí o Hahnemann dando algumas dicas, né, da anamnese, como que a gente deve fazer a anamnese. Aqui um outro quadro, um outro paciente, né? Então, respiração
Então, já não era a primeira consulta, né? Ele já estava, era uma nova consulta. Respiração diafragmática ainda não faz bem, né? Então, já tinha sido ensinada a respiração diafragmática para ela, mas ela não está fazendo bem. Se ela não está fazendo bem, é porque ela não treinou, né? Respiração diafragmática, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais fácil vai ficando. Então, ela não deu muita importância para a respiração diafragmática. A gastrite melhorou, mas ainda sente alguma coisa, né? Mal-estar estomacal 2 horas após a refeição. O zumbido continua, então ela tinha zumbido e o zumbido não melhorou ainda. Desejo por doce, prefere comidas quentes, então ela gosta de doces e prefere comidas quentes. Pressão arterial 130/70, então está relativamente equilibrada, né? De 27 medições, somente 3 estavam na faixa de 140/80. Está tomando amitriptilina e está tomando Rivotril, prescrito por um médico, né? A avaliação, o zumbido piora deitada, ela melhora com música, sente mais do lado direito, o frio piora, e a questão do Rivotril também tem que ser considerado, que ela deseja retirar o Rivotril, né? Rivotril também a gente não pode tirar de uma hora para outra, né? E se tiver a permissão do médico, a gente deve fazer o desmame, né? Normalmente os médicos têm dificuldade de tirar esses medicamentos do paciente, né? Então, medicamentos que apareceram na repertorização, né? Então, a questão do zumbido, principalmente a questão do zumbido aí, né? Que é o que está mais incomodando a paciente nesse momento, então é uma coisa que a gente não pode deixar de tratar. Então, licopódium, barita, nus vômica, auro metálico, cáusticum e o cônio maculatum. Todos esses medicamentos, né, apareceram na repertorização. A prescrição foi feita com licopódium, barita e nus vômica, né, 3 daqueles 6 medicamentos que tinham aparecido na repertorização. Por que foi dado 3 medicamentos e não um só? Eu poderia ter escolhido aquele que achasse que cobria melhor os sintomas, né? Mas, nesse caso, então, eu achei que os 3 medicamentos juntos cobrem bem os sintomas, a totalidade do paciente, e um só não tinha nenhum que eu achei que cobrisse totalmente, né? Poderia prescrever só aquele que cobrisse melhor, mas eu achei que para a paciente responder melhor, eu deveria dar na forma de complexo, né? Então, os 3 na 12-CH. Além disso, foi prescrito também picolinato de cromo, para a vontade de comer doces, né? E reduzir o Rivotril para 0,5 miligramas, né, ainda todo dia. Então, desmame, normalmente, a gente reduz a dose e depois vai alternando, né? Um dia sim, um dia não. Depois, um dia sim, 2 dias não, né? Até a gente achar que o paciente não precisa daquele medicamento. Então, isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Às vezes até mais de 6 meses, para o paciente deixar de tomar e não precisar voltar depois, né? Para não ter volta à tomada do medicamento. Manter demais recomendações anteriores, sabonete de calêndula também para coceira, né? Certo? Então, essa foi só uma consulta que eu trouxe para vocês aqui. Depois, se der tempo, a gente vai passar alguns pacientes que a gente apresenta mais consultas aqui. E a paciente teve melhora, né? E não teve mais necessidade depois de novas consultas. Identificação da necessidade ou problema de saúde, análise de sinais e sintomas, né? Então, quanto ao tempo, a gente deve avaliar, né? Fazer perguntas, né? De quando começou, qual a duração, a frequência dos sinais e dos sintomas, né? A localização, aonde especificamente que dói.
né? Bem na boca do estômago, é mais no hipocôndrio direito, esquerdo, né? Mais né? Então mais embaixo no abdômen. Então daí a gente consegue ver que órgão que está sendo afetado, né? Estômago, fígado, intestino, né? Baço, pâncreas. A qualidade ou característica, termos descritivos específicos sobre os sinais e sintomas, né? Essa dor é uma dor aguda, como que é essa dor? Então, a homeopatia é muito importante para a modalização da dor, né? Explica como é que é essa dor aí, né? O paciente vai dizer, parece que é uma pontada, como se estivesse levando uma agulhada, né? Ou é uma dor que parece um capacete, né? Que está na minha cabeça fazendo pressão. Então, é uma dor que é do lado direito, a dor é do lado esquerdo. E é assim, né, é uma dor que quando eu sinto no abdômen, essa dor no abdômen me faz dobrar em dois. E daí isso tudo vai ajudando a reduzir o número de medicamentos possíveis, né? A gravidade, né, se é uma muito forte, é pouco forte, né? O ambiente, como que eu melhoro no frio, no calor, fatores que agravam, o que aliviam, né, o que melhora, o que piora, sinais e sintomas que estão associados àquele problema de saúde. Eu posso usar perguntas abertas, né, em alguns casos, né? Então, as perguntas abertas, né, devem ser feitas de tal maneira que o paciente se sinta livre para expressar-se, sem que haja nenhum tipo de restrição. Então, normalmente, na abertura de uma anamnese, eu devo fazer perguntas mais abertas, né, para dar liberdade ao paciente explicar um pouquinho mais de como que é ele com aquele problema de saúde, com aquela doença, né, como que ele se relaciona com aquilo, o que que incomoda ele. E depois a gente vai tendendo a fazer perguntas mais fechadas, né? Direcionando a resposta, para que não fique divagando, para que a gente entenda, consiga modalizar melhor esses sintomas, né? Então, para modalização, então, que hora que piora, né? Que hora que melhora, né? Calor, frio, tem alguma situação que percebe que melhora? Né, ao ar livre, dentro de casa, né, no quarto, como que, né, calor, então a umidade, né, melhora ou piora, então assim sempre dando as opções, mas direcionando para que a gente tenha uma melhor modalização. Questões a serem evitadas na anamnese farmacêutica. Questões sugestivas, né? Por que eu devo evitar? Porque tendem a induzir uma resposta. Então, cuidar, né? Depois que tu come leite, tu percebe alguma coisa? A gente já está induzindo a ele dizer sim ou não, né? E pode ser que não seja o leite o que incomode ele, pode ser outro alimento, né? A gente já está sugerindo o leite. Questões contendo por quê? Porque intimida e colocam o paciente na defensiva. Então, de modo geral, a gente deve evitar, a menos que a gente tenha esse intuito naquele momento. Quando o paciente é fujão, né? Quando o paciente foge de determinado assunto, então a gente pode começar a perguntar, né? Mas por quê? Né? Por que tu age dessa forma? Questões múltiplas. O paciente tende a responder parcialmente, né? Se a gente pergunta três coisas, né? O que melhora, o que piora e que hora do dia que tu sente mais dor. Então, ele é capaz de ficar falando só né, a última pergunta que a gente fez, ou só a primeira. Então, vai perder as outras duas perguntas que a gente fez depois. Então, fazer uma pergunta de cada vez. Evitar jargões técnicos, ou cada vez que precisar usar um jargão técnico, a gente explicar para o paciente o que significa aquilo, né? Perguntas com entrelinhas, né? Perguntas com entrelinhas porque carregam julgamentos e induzem o paciente a responder o que o profissional espera, né? Então, cuidar, né? Ser claro, objetivo. Vamos voltar para o Hahnemann. O Hahnemann falou aqui no parágrafo 92. Mas, em se tratando de moléstia de curso rápido, e se sua... Aqui eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Consigo.
E se sua gravidade não permitir demora, o médico deve contentar-se em observar a condição mórbida. Contentar-se em observar a condição mórbida, quer dizer, aquela condição da doença, embora alterada por medicamentos, né? Então, é comum o paciente chegar para nós entupido de medicamentos alopáticos, né? Então, a gente vai dizer, não, para de tomar tudo que eu quero ver qual é a tua doença de verdade. Não dá, né? Então, a gente tem que deixar ele continuar tomando aqueles medicamentos alopáticos e ver o conjunto de sintomas que ele tem, apesar dos medicamentos. Se não puder discernir quais os sintomas que estiveram presentes antes do seu emprego, a fim de poder, ao menos, formar um quadro completo do mal atual, isto é, da doença medicamentosa unida à doença original, que pelo emprego de drogas inapropriadas, geralmente é mais considerável e mais perigosa que a original. E, por este motivo, pede muitas vezes urgentemente uma ajuda adequada, para que o doente não morra pelo medicamento pernicioso que ingeriu e possa vencê-la com remédio homeopático adequado. Então, se o paciente puder ficar sem o medicamento, ótimo, né? Mas se ele não puder, a gente vai dar o medicamento homeopático junto com os medicamentos que ele já toma. Aqui um outro videozinho, também vou pedir para vocês prestarem atenção nesse vídeo. Alguns de vocês, acredito que muitos de vocês já viram, né? Dr. Tcherkov, ramal 912. Dr. Tcherkov, ramal 912. Aqui temos um caso de diabetes juvenil com má circulação e neuropatia diabética. Como podem ver, são úlceras diabéticas com edemas linfáticos e traços de gangrena. Perguntas? Alguma osteomielite? Aparentemente não, embora não seja definitivo. Tratamento? Estabilizar o açúcar no sangue, uso de antibióticos, talvez amputação. Qual o nome dela? Eu só queria saber o nome da paciente. Marjorie. Oi, Marjorie. Oi. Sim, obrigado. Vamos continuar. O que você está fazendo? Continuando a experiência. Tá, depois eu te ajudo a vender limonada quando a gente for expulso da Tchau, escola. Marjorie. Então, aqui, então, nesse vídeo, a ideia era passar para vocês, né, a importância da gente conhecer o paciente, se importar com o paciente, né, e reforçar aquela questão da empatia, né, e da nossa intenção, né. Então, vocês viram ali quando o professor estava falando, a paciente foi se encolhendo na maca, né, e sentindo muito mal. Então, às vezes, esse carinho que a gente fala para o paciente ou se refere a ele de uma forma mais empática, né? Então, isso diminui o sofrimento dele, né? Então, é uma questão que nós estávamos falando da medicina ser mais humanizada, né? Então, não só a medicina, mas também a farmácia, né? Nós farmacêuticos, também trabalhar de uma forma mais humanizada, né? Pensando no paciente, respeitando o paciente e o sofrimento do paciente. Voltando ao Organon, né? Mas, em se tratando de moléstia de curso rápido, e se sua gravidade não permitir demora, o médico deve contentar-se em observar a condição. Isso aqui já foi, né? Certo. Já está repetido. Opa, está indo para trás? Aqui. Vamos lá. Então, temos um paciente aqui, né? É outro paciente, o Genival, apelido dele, né? Tem disfunção erétil, tem problema com imunidade,
isso ele que falou, né? Medo ou ansiedade por antecipação, ansiedade com tendência a se repetir, transtorno por choques afetivos, precisa ter mais paciência, ele tem sentimento de culpa, acorda de madrugada, tem insônia, após adormecer o sono é perturbado às 3 a 4 horas da manhã, ama a namorada, briga com a namorada, precisa ter mais paciência, a namorada é esteio da família, e isso incomoda ele, falta de memória, tem percebido perda de memória, né? Atividade física mais que 3 vezes por semana, ele tem um corpo bem... ele é professor de educação física, faz bastante atividade física, né? Então é considerado bastante vigoroso. Outras informações, ele tem HIV, ele é HIV positivo, né? Não tem sintomas de AIDS, mas tem o HIV já há muitos anos. Toma com frequência, né? Toma de forma sistemática ritonavir e o tenofovir, lamivudina, atazanavir, né? Toma cerveja no final de semana, então não diariamente. Tem o CD4, né, bem alto, então está bem controlado a carga de células de defesa, né? CD4, 930 é alto, né? E a carga viral é indetectável, então vem mantendo essa carga viral, então ele tem feito exame de carga viral de HIV e está se mantendo indetectável já há bastante tempo. Come poucas frutas e verduras, então não gosta muito, não tem hábito de comer frutas e verduras. E tem dor no estômago. Então esse é o paciente que está pedindo a nossa ajuda, né? Então ele quer ajuda para quê? A disfunção erétil incomoda ele, a ansiedade incomoda, a perda de memória incomoda, a imunidade, eu acredito que está mais relacionado com essa questão de ser HIV positivo, então ele tem medo de ter uma queda na imunidade, né? E tem refluxo também, né? Esse refluxo que ele fala que é dor no estômago, que volta, essa azia, né? Então essa acidez que volta do estômago, certo? Então, isso é o que ele quer ajuda. Acho que está voltando aqui de vez para frente, está indo para trás, vamos lá. Aqui, então, a avaliação, tá? Disfunção erétil, ansiedade, refluxo, medicamentos que podem ser úteis. Cônio, caládio, grafites, onosmodium, pícric ácido, selênio, acônito, argento nítrico, arnica, arsênico, uma lista grande, né? Geossêmio, ignátia, licopódio e fósforo. Então, aparentemente, esses medicamentos aí podem ajudar na disfunção erétil e na ansiedade, né? Então, a repertorização foi baseada, né, principalmente nesses dois sintomas aí, tá? Repertorizado a disfunção erétil e a ansiedade. Aqui, o que foi prescrito para ele foi o cônio maculatum, 12CH, acônitum, 12CH, geossemium, 12CH, né, com o objetivo de tratar, então, a disfunção erétil e a ansiedade, principalmente esses dois sintomas. Foi prescrito em comprimido, aqui vocês estão vendo que eu estou usando formas farmacêuticas diferentes, né? Isso, normalmente, eu pergunto para o paciente se ele já usou, se ele usa medicamento homeopático, né? E se ele tem alguma preferência pela forma farmacêutica. Então, glóbulos, gotas ou comprimidos são as três que mais prescrevo, né? E geralmente pela experiência do paciente com as formas farmacêuticas, tá? A ômega 3, tomar uma cápsula de 1000 miligramas de manhã, então trabalhar essa questão da imunidade, suprapa-imunidade, é um polivitamínico e polimineral para a imunidade, composto digestivo com boldo, tintura-mãe, carqueja, tintura-mãe, alcachofra e espinheira santa, né, para a questão digestiva, o problema digestivo que ele tem, e comer verduras e frutas diariamente. Então, essa foi a prescrição.
Aqui eu não tenho a continuidade. Vamos lá. Algumas técnicas para estimular a comunicação. Perguntas, então evitar perguntas que já forneçam alternativas de resposta. O silêncio é uma boa técnica, né? Quando o paciente está falando, ele para de falar, de vez em a gente fazer uma pergunta, a gente ficar em silêncio, olhando para ele, ou só balançar a cabeça levemente, né? Dizendo, mostrando para ele que a gente está esperando que ele continue, é uma forma de estimular a continuidade da fala. A facilitação é a mudança de expressão facial, postura, expressões como eu entendo, prossiga, ou repetição da última frase do paciente, né? Então, tá, você falou que não gosta de comer doces. Então, daí ele vai falar, é isso mesmo, ou não é, ou além de doce, né, ele vai continuar falando. Confrontação. Confrontação é uma técnica que a gente pode usar não sempre, mas às vezes, né? Você parece tenso. Reparei que você falou pouco a respeito disso. Como afirmação e não como pergunta. Então, é dizer, né? Você parece tenso, né? Então, a gente provoca o paciente falar daquele assunto que ele está evitando. Direcionamento. Fale mais sobre isso. Conte-me com mais detalhes. Tipos de questões relacionadas com a área do conteúdo. Quando ele vai falar da história da doença atual, né, a gente começa com perguntas abertas e vai mudando para perguntas fechadas. Quando a gente quer fazer uma anamnese dirigida, né, para já direcionar para uma modalização, por exemplo, então a gente faz perguntas mais fechadas. História patológica pregressa, então falar das doenças que ele já teve, então fechadas e diretas, né, para não ficar divagando sobre doenças que já faz tempo que ele teve. História familiar e familiar, fechada. História da pessoa, de aberta para fechada, para a gente entender o paciente, aquele paciente. Então, a gente começa com perguntas mais abertas e vai fechando as perguntas. Evitar durante a consulta tensão, nervosismo, frieza, posição defensiva, jargão científico, suposições, né? A gente já começa a repetir algumas coisas, né? Prontuário também, aqui o prontuário sempre é importante, a gente ter os registros, a gente tem que cuidar para não dar mais importância porque a gente para o que a gente está registrando do que o próprio paciente, então o mais importante é o paciente e o registro é só uma forma de a gente documentar isto, né? Então é importante a gente estar atento ao equilíbrio entre o registro e o olhar para o paciente. Aqui um outro caso, paciente, só acho que a gente tem mais consultas para acompanhar. Então, a Miguelita, né, o apelido que eu coloquei ali para ela. Então, uma jovem senhora, né, tem 30 e poucos anos, e ela, a ocupação dela é agente de educação especial, certo? A escolaridade, ela estava, na época, estava fazendo pedagogia, agora já se formou. Problemas dela, né? Menstruação desregulada com grande fluxo por 7 dias. Tem TPM com dor de cabeça e cólica. Extraiu a vesícula biliar já há algum tempo. Apresenta problemas digestivos e apresenta hemorroidas. Ela é ansiosa, palavra dela, né? Ela que se definiu como ansiosa, desconta na comida. Come doce o dia todo, irritada por qualquer coisa. Ela se sente triste e frustrada. Diminuição da libido. Faz sexo só por obrigação. Os filhos a abraçam e beijam, mas ela não gosta. Tá? Então, filhos, né, que são carinhosos, mas ela não gosta desse carinho dos filhos. Cansaço. Ela se sente cansada e tem gripe de forma recorrente, né? De vez em quando ela está gripada. O colesterol total dela está em 260 e os triglicerídeos 392, né? Então, ambos altos, principalmente triglicerídeos. Certo? Então, aqui vamos ver
Paciente, então, o que é a avaliação nossa? Tem que ajudar essa TPM, com essa principalmente característica de dor de cabeça e a dismenorreia, né? Então, essa cólica que ela apresenta, essa dor, né, durante a TPM. Irritabilidade por futilidade, então ela se irrita por qualquer coisa. Ansiedade e tristeza, né? Então ela tem ansiedade e tem tristeza. A indiferença por familiares, né? O fato dela não gostar que os filhos a abracem, né? Bem, uma coisa que é peculiar, não é comum, né? E essa perda da libido, diminuição da libido, né? Hemorroida, dispepsia, astenia. Então, tem bastante coisinha aqui que a gente, vários sintomas que a gente poderia repertorizar, né? Então, eu escolhi principalmente o que mais incomoda ela no momento, que é essa questão da TPM dismenorreia. Então, vamos repertorizar isso aqui, né? Deixar quais medicamentos cobrem esse sintoma. E depois vamos ver qual desses medicamentos aqui que vai tratar isso, que eu não posso deixar de tratar, e vamos ver qual que ainda cobre mais alguma coisa desses outros sintomas aqui, né? Então, Actia racemosa, Belladonna, Bórax, Caulófilo, Camomila, magnésia fosfórica, pulsatila e sépia, certo? Então, todos os sintomas, né, que de vez o repertório foi usado nesse caso, o Kane para chegar nessa lista de medicamentos. Esses numerozinhos aqui embaixo é que normalmente eu, quando faço a atividade mais longa, né, os alunos vão pesquisar cada um desses medicamentos aqui, né? Então a gente divide em pequenos grupos, em duplas ou individualmente. Cada aluno pesquisa a matéria médica e depois daí vem falar para os colegas o que achou na matéria médica que cobre esses sintomas, né? Normalmente a gente faz um quadro, né, com os medicamentos e quais sintomas cobre e que nota que dá 1, 2 ou 3 para cada sintoma desse. Então, daí no final, né, dessa tabulação de dados, a gente vai chegar em alguns medicamentos com uma pontuação mais alta, né, e que daí a gente vai verificar se na matéria médica tem a cara desse paciente mesmo. Então, aqui, só do Kane, ele falando um pouquinho de cada um desses medicamentos, né? E o que foi prescrito, né? O plano de cuidado para ela, Sépia 30CH, então medicamento homeopático, só o Sépia, né? Tomar 5 gotas de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. E a Actia racemosa, que também apareceu lá como homeopatia, poderia ser prescrito numa 6CH, por exemplo, né, uma 12CH, mas aqui eu preferi prescrever uma tintura mãe para também ter o efeito fitoterápico, né? A Actia racemosa é a simicífuga, então pode ajudar aqui como fitoterápico, o efeito fitoterápico dele também, além do efeito homeopático, né? E aqui foi prescrito boldo, carqueja, alcachofra e espinheira santa para os problemas digestivos. Foi prescrito ferrite. Ferrite é um medicamento industrializado com ferro, ácido fólico e vitamina B12, que ajuda, né, no caso de anemia. E a anemia dela estava presente, né, ela tinha um ferro baixo, né, então vamos ajudar aí no hematócrito dela, né, aumentar as hemácias, tá? E o cromo também, né, para controlar essa compulsão por comida que ela está tendo, né? E atividade física diária, verduras e frutas, né? Alimentos integrais também e água 2 litros por dia. Então, de tudo isso aqui, você já olhando assim, você já sabe o que vai ser mais difícil para ela fazer, né? Atividade física diária, verduras e frutas e alimentos integrais, quem não está acostumado é o mais difícil. Mudança de hábito é mais difícil do que tomar remédio, né? E então, mas eu sempre insisto bastante, tento convencer os pacientes a fazer essas medidas não farmacológicas que, de modo geral, vão ajudar no tratamento também. Certo? Então, esse foi o plano de cuidado. Agora, então, quase um mês depois, né, mais ou menos um mês depois, a paciente volta para uma nova consulta. Tá? Então, eu não costumo dar retorno, mas normalmente eu já sugiro quanto o paciente deve fazer uma nova consulta. Tá?
Então, minha consulta, né, já coloca um preço mais baixo, né? Eu cobro R$ 100 a consulta, né, mas não dou retorno. Então, cada vez o paciente paga uma nova consulta. A menstruação melhorou, então, um mês depois, né? Menstruação melhorou, ela já teve uma menstruação, né? E nesse intervalo, e apresentou melhora. Teve 6 dias, ainda longo, né? O tempo de menstruação, mas com fluxo normal. Antes, ela tinha um tempo longo de menstruação, mas o fluxo era muito abundante, né? Tinha muito sangramento. E não teve dor de cabeça, interessante, né? Então, ela tinha sempre dor de cabeça, em toda a menstruação ela tinha dor de cabeça e tinha dismenorreia, aquela dor, né? Então, não teve nem a dor de cabeça, nem a cólica. Então, muito bom, né? Já teve uma melhora significativa nisso, menos de um mês, né? Um mês mais ou menos, já teve uma melhora interessante. Normalmente, esses problemas menstruais, regulação hormonal, né, começa a ter uma evidência melhor de resultado depois de 3 meses, né? Então, aqui já no primeiro mês já teve uma melhora, então é bem interessante, isso não é comum. Não teve mais problemas digestivos, legal, né? Que composto digestivo, então deve ter ajudado, além da sépia também, né? Hemorroidas não estão doloridas, nem inchadas. Então também melhorou as hemorroidas. Ansiedade melhorou. Né? Disso aqui, o que é mais importante lá pela lei de cura de Hering é a ansiedade, né? Então não teve mais palpitação. Além tinha falado na primeira consulta que tinha palpitação, né? Que chegava a mudar a frequência cardíaca, né? Acelerava e reduzia, né? Então essa taquicardia não apareceu mais. E teve menos grito, ela gritou menos com as crianças, né? Ela tem 2 filhos, né? E ela reclamou na primeira consulta que ficava gritando o tempo todo com os filhos, né? Que não tinha paciência com os filhos. E agora está conversando mais com os filhos, né? Então diminuiu o grito e está conversando. Diminuiu a compulsão pela comida, emagreceu 2,5 kg. Já não tinha muito essa preocupação com o emagrecimento, mas ela ficou feliz que emagreceu 2,5 kg, né? Antes vivia com fome, antes ela se sentia inchada e obesa, né? E agora, e sempre com fome, né? Tinha compulsão por comida. E agora ela já não tem mais aquela fome toda. Está se sentindo mais saciada com menos comida. Interessante, né? E aqui para nós não interessa saber também se é o cromo que está fazendo efeito, se é a sépia, né? Se é a redução da ansiedade. O que é importante é que o quadro sindrômico está melhorando, né? Ela está caminhando para a cura, né? Está caminhando num sentido bom, né? Nas leis de cura de Hering. As coisas irritam menos, então está menos irritada, mais animada para as coisas diárias, né? Melhorou 40%, né? Quer dizer, a gente gostaria que melhorasse 100%, né? Mas ela ficou muito feliz que já tinha melhorado 40%, que fazia tempo que ela só piorava, né? No dia 5/11, quer dizer, aqui nós estamos falando em setembro, 28 de setembro, né? Então, outubro, novembro, então, um mês e pouco depois da consulta, a irmã dela foi fazer a consulta comigo também, né? E informou que ela está muito feliz, de bem com a vida, está se arrumando, se achando bonita, né? Então, feliz, aquela pessoa, né, que não tinha libido, que tinha uma baixa interesse sexual, né? Agora está se ajeitando, se arrumando, se achando bonita, né? E tendo motivo para ser feliz, né? Então está de bem com a vida. Isso a irmã percebeu e fez questão de me contar lá, né? Que ela não tinha feito mais nenhuma consulta até novembro, né? Porque estava muito bem, certo? Então, e aqui é a mesma prescrição, né? Aqui agora 9 de setembro de 2020, agora 2 anos depois praticamente, né? 2 anos depois, ela voltou para a consulta, né? Então agora já na pandemia. Então 2 meses depois sem usar medicamento, né? Ficou 2 anos sem tomar medicamento. Não tem autoconfiança, mas o encorajamento permite que atinja o resultado. Então, se alguém estimula ela, né? Se o marido,
ou alguma outra professora lá na escola diz, vai lá e faz, ela vai e faz, né? A ansiedade voltou, né? Ela tinha melhorado muito da ansiedade, e agora a ansiedade está de volta, né? A ansiedade para se vai sair, sofre por antecipação, medo que aconteça uma tragédia com os filhos, desanimada, né? Aquela tristeza, o desânimo que ela tinha lá no início, né? Agora, 2 anos sem medicamento, ela voltou a apresentar alguma daquelas coisas. Se pudesse, ela ficaria na cama o dia todo, né? Não gosto que fiquem em cima de mim, que me abracem. Então, ainda se referindo aos filhos, né? Lembra que ela não gostava, né, de abraçar? 2 anos depois, apesar de ter melhorado muita coisa na vida dela, mas isso ela ainda não estava gostando muito ainda, né? Continuava sem gostar de muito abraço, de muita gente em cima dela. Consegue se controlar com comida fora de hora, mas come quantidades grandes. Então, ela não está beliscando toda hora, como ela fazia antes, não tem mais aquela compulsão pela comida, mas nas principais refeições ela come grandes quantidades. Começou a tomar, né, pantoprazol e domperidona para dor no estômago, e tem uma sensação que vai vomitar, né? Come grandes quantidades e tem sensação que vai vomitar, né? Tranca a voz, tem crise de tosse. As hemorroidas estão atacadas. Menstruação abundante há 6 dias. Menstruação abundante há 6 dias. Aquela menstruação que já tinha melhorado lá, né, voltou a ficar abundante. Tá? Avaliação. A ansiedade, né, o que é que nós temos que cuidar dela, tratar dela? A ansiedade, o estômago, as hemorroidas, menstruação abundante e desanimada. Quais medicamentos? Alguns medicamentos que já tinham sido repertorizados lá no começo das consultas, né, no primeiro atendimento dela, e alguns outros que foram adicionados aqui, né? Então, sépia, pulsatila, silícia, nusvômica, licopode, ignátia, actea, argento nítricum, arsenicum, aconitum, geossêmio e arnica. Aí os numerozinhos só para estudo, né? E foi prescrito para ela sépia 30CH, silícia 30CH, nusvômica 30CH. Lá na primeira prescrição tinha sido prescrito só sépia, né? Então agora a gente colocou como medicamento homeopático a silícia e a nusvômica também. Foi prescrito a Aesculus, né, castanha da Índia, e a Mamelis tintura-mãe, para tomar para uso interno em gotas, né? 30 gotas, 30 gotas e 30 gotas, diluído em água, né? Espinheira santa em chá, para o problema do estômago, atividade física diária, que vai ajudar na ansiedade, nessa tristeza também, né? Respiração diafragmática, né? Fazer respiração diafragmática, exercitar, né? Para quando precisar, quando tiver uma crise de ansiedade, saber fazer. E meditação também, meditação guiada, né? Para aprender a meditar, né, e se equilibrar emocionalmente. Certo? Então, vocês viram que, né, mudou um pouquinho a prescrição, né? Mais 2 anos que ela estava sem fazer consulta. 13/10, então mais ou menos um mês depois, ela está mais calma, a ansiedade está controlada, a alimentação mais saudável, está conseguindo se alimentar de uma forma mais saudável, o estômago melhorou, não tem mais azia, parou com omeprazol e domperidona. Antes, com omeprazol e domperidona, ela continuava com problema de estômago e com azia, né? Então, agora, sem omeprazol e sem domperidona, ela já diz que não tem mais azia. Então, muito bom, né? Muito legal. Emagreceu 7 quilos, também não era nosso objetivo, né? Não era a expectativa. A primeira vez, quando ela começou o tratamento, depois da primeira consulta, ela tinha emagrecido 2,5 kg, né? Agora emagreceu 7 quilos. É muito mais, até mais do que eu recomendaria, né? Para ela perder e não recuperar depois, né? Está se sentindo melhor, mais disposta, está gritando menos de novo, né? Então já né, voltou. Então, o medicamento, ela responde bem aos medicamentos homeopáticos, né? Então, em um mês já percebeu uma diferença grande. Não está mais tão desanimada, quer dizer, não está 100%, mas já melhorou esse desânimo. E a hemorroida
ainda está incomodando. Então, de tudo aquilo que ela falou, né, a gente ainda tem que prestar atenção nessa hemorroida aí que o medicamento não melhorou, tá? Então, foi prescrito a Mamelis e a Esclus, né, em tintura-mãe. Certo? Então, avaliação, ó, então o que está faltando melhorar é a hemorroida, vamos tratar disso agora, né? Então, foi prescrito pomada de Amamelis, Aesculus e erva de bicho, aplicar 2 vezes ao dia, certo? Então, para uso externo, né? Então, só a pomada, tá? Então, continuar com os outros medicamentos de uso interno, né? E agora acrescentar ao tratamento essa pomada. Agora, então, essa foi a última consulta da paciente, né? Depois ela só relatou pelo WhatsApp que ela tinha melhorado, tá? Não fez mais consultas, né, de outubro, então já faz 1 ano que ela não precisou mais fazer novas consultas. Teve melhora da hemorroida, que era a última coisa que ainda estava incomodando ela, acabou os medicamentos, ela parou, não precisou mais. Aqui um outro paciente, um outro caso. Esse caso, ele é um pouco mais longo, né? Ele teve mais consultas, né? Mas nós temos tempo aqui, eu acho que vai dar para a gente chegar até o fim dele. Então, o Miguel, né? Então, o Miguel é um paciente, ele, quando começou o tratamento, ele tinha 31 anos, né? E ele tem síndrome de Down, mas ele trabalha como estoquista numa loja, né, aqui no município vizinho, certo? Ele mora no município vizinho, ele vem fazer a consulta comigo aqui em Itajaí. Esse paciente, ele está com soluço há 3 meses, esse soluço é extremamente grave, né? Ele tinha mais de um soluço por minuto, direto, há 3 meses. Antes desses 3 meses, ele já tinha soluço também, né? E só que esse soluço ele foi se agravando. Então, nesses 3 meses, ele tem esse soluço direto, né? Que não para. E ele já foi em vários médicos, já prescreveram vários medicamentos para ele, para o soluço, nenhum resolveu, né? O último que ele estava tomando, até relativamente recentemente, era a clorpromazina, que não resolveu, depois de tomar alguns meses, não resolveu, e parou por conta própria. Tá? Então, clorpromazina é um medicamento que atua no sistema nervoso central, né? Mas ele tem essa indicação para soluço, né? Então, estava bem indicado do ponto de vista alopático, né? Mas não teve resultado. Tomando 3 por dia não teve resultado, né? Então, realmente não estava legal para ele. Além disso, ele tem refluxo e tem esofagite, né? Queimação interna, essa queimação no esôfago, né? E no estômago também, então tem gastrite, azia, né? Então toda essa queimação que ele, né, que tem o diagnóstico de refluxo. E para isso ele toma pantoprazol de manhã e toma domperidona de manhã e à noite, né? Mas não tem melhorado, ele continua com esses sintomas apesar do pantoprazol e da domperidona. E ele tem hipertensão, diagnosticada pelo médico, né, e toma enalapril já há algum tempo, tá? Só um comprimido de manhã de 10 miligramas, né? E tem vômito e arroto, a eructação é arroto, né? Então ele tem vômito e arroto e ele toma bromoprida de forma eventual. E o Drotane também tinha sido prescrito pelo médico, mas ele parou por conta própria, que ele achou que o Drotane, ele, a mãe, né? Ele sempre, todas as consultas, a mãe acompanha ele, em algumas consultas a irmã também acompanha, certo? Então, né, ele nunca vai sozinho para a consulta. Então, além dele falar, daí a mãe também fala, né? E ele já teve esteatose, ele tem exame que demonstra esteatose hepática, né? Tem diarreia frequente, então ele está mais ou menos há 1 mês com essa diarreia, não é muita quantidade, mas ela é frequente.
tem muita flatulência, gases intestinais, né, com bastante quantidade. Ele tem diagnóstico também de diverticulite, né, os divertículos no intestino. E tem ansiedade também, né? Então, a mãe diz que ele é um pouco impaciente, muito impaciente, inquieto, né, não consegue ficar parado. E ele confirma. Então, a avaliação, tratar o soluço. Então, o soluço é o que mais incomoda ele e foi o que levou ele para a consulta, né? Então, o soluço é o que a gente precisa tratar. Mas, além disso, a gente pode considerar essa queimação interna, o vômito, a eructação, que provavelmente tem a ver com esse soluço também, né? E a diarreia, a flatulência e a ansiedade. Então, né, diarreia, a flatulência também incomoda muito ele, né? E a ansiedade um pouquinho também, apesar de não ser a principal queixa dele, né? Mas também uma coisa que a gente pode considerar que talvez a gente possa ajudar. Então, vocês estão vendo um paciente bastante complicado, complexo, né? E que polimedicado, toma muitos medicamentos e alopáticos, né? E a gente tem uma oportunidade grande de ajudar esse paciente aí, né, que tem um grande sofrimento. E as possibilidades, né, no repertório apareceu arsênico, briônia, carbovegetáveis, diociamos, ignátia, licopódium, natro muriático, nus vômica e estrabônio. Então, aqui nós estávamos em abril. O plano de cuidado foi soro para reidratação oral, várias vezes ao dia. Então, um paciente que está com diarreia crônica, né, que já faz bastante tempo. Os médicos não trataram essa diarreia crônica, apesar de ser pouco, mas ela é contínua, né? E vômito também, né? Então, um paciente com diarreia e com vômito, ele tende a se desidratar. Então, a gente tem que pensar, manter esse cara vivo, manter esse cara com um nível de energia legal, a gente precisa fazer uma reidratação oral. Pouquinha quantidade, mas várias vezes ao dia. Né? Uma dose pequena, uma quantidade pequena, um volume pequeno, mas com frequência. Né? E o medicamento homeopático. Então, foi prescrito só 2 coisas para ele nessa primeira consulta. Né? O soro para reidratação oral e o medicamento homeopático, carbovegetáveis, 6CH, e nus vômica, 6CH. Né? Vamos tentar melhorar esse soluço e vamos tentar melhorar esses gases intestinais, essa flatulência, né? Esse incômodo digestivo que ele está tendo. Então, né, melhorando a digestão, melhorando esse problema do estômago, do esôfago e do intestino, né, é provável que a gente também ajude ele. Vamos ver o que aconteceu. Agora, então, mais ou menos um mês depois, ele volta para uma nova consulta, né? E o vômito, a eructação, os arrotos, né? O soluço e a diarreia melhoraram completamente. Então, isso também é bastante surpreendente, né? A gente não tinha essa expectativa. Né? O vômito era tudo sintomas que ele já estava apresentando há vários meses, né? E o soluço há vários meses, há 3 meses, né? A cada menos de 1 minuto ele tinha repetido o soluço, né? Então, mais de um soluço por minuto. Então, era uma coisa que incomodava muito esse paciente, né? Então, melhorou completamente com o carbo e a nus vômica, né? O refluxo, esofagite e queimação melhoraram, né? Mas ainda tem. Então, ele está tomando pantoprazol. Ele tomava domperidona, se não me engano, né? Então, agora ficou só com pantoprazol e com medicamento homeopático. Hipertensão, ele tem medido, desde a última consulta, ele tem medido diariamente e está sempre a pressão arterial dele em 110/60. Né? Não sai disso, né? Não chega em 120/70. Então, quer dizer, tem uma pressão relativamente baixa, né? Que não é condizente com uma pessoa com hipertensão. Né? Então, só para a gente pensar aí.
A ansiedade no trabalho melhorou. A ansiedade que ele tinha, inquietação, né, essa aceleração que ele tinha no trabalho, reduziu. Então, melhorou a ansiedade. Vamos ver agora. A avaliação. Encaminhar ao cardiologista, né? Então, nós temos certeza que ele não é hipertenso. Ele teve um diagnóstico de hipertensão errado, né? O cardiologista, algum tempo atrás, e o cardiologista só foi repetindo a medicação, né? Então, ele não é hipertenso. Daí, quando nessa consulta, a mãe falou, né, que o médico fez um mapa, né? Aquele aparelho que bota no braço e fica 24 horas. Ele é um pouco assustado, né? Ele tem síndrome de Down e cada vez que o aparelho inflava, ele levava um susto. Quando a gente leva um susto, o que acontece, né? A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, né? E o médico erradamente, né? Equivocadamente, diagnosticou ele como hipertenso, começou a prescrever o enalapril, né? Então, por isso que a gente fez essa cartinha para o cardiologista. E também, além disso, nessa avaliação, a gente precisa tratar o refluxo, a esofagite e a queimação, que melhorou, mas ele ainda continua apresentando alguma coisa, certo? Então, aqui o plano de cuidado, encaminhamento ao cardiologista, a prescrição de carbovegetáveis 9-CH e Nusvomica 9-CH. Então, aqui eu só aumentei um pouquinho a potência, né, mas continua sendo uma potência baixa, né, e só mobilizar um pouquinho a potência, né? E a espinheira santa em chá. Então, agora foi prescrito espinheira santa em chá, que eu prescrevo para praticamente todos os pacientes que têm gastrite, azia, esofagite, né? Para ele eu não tinha prescrito da primeira vez, porque a gente queria ver se melhorava aquele soluço sem prescrever muito medicamento, que ele já tomava muito medicamento, né? Então evitar dar muita coisa para ele. Então, agora já faz sentido, já deixou a domperidona, né? Já estamos caminhando para uma melhoria. Aqui a carta de encaminhamento. Então, informo, né? Então, como eu falei para vocês, né? Informo, paciente toma enalapril, que, segundo a mãe, tem ansiedade generalizada, o mesmo tem medido a pressão arterial em casa de forma sistemática, né? Os registros estão na carteira em anexo, então eu dei uma carteira para ele preencher diariamente os valores da pressão arterial. E solicito que o doutor avalie a possibilidade e a necessidade de alterar a estratégia terapêutica. Então, estão vendo que eu não estou mandando o médico parar, né? Mas que ele avalie. Certo? E agradeço antecipadamente a atenção prestada ao paciente e coloco-me à disposição para colaborar. Então, 19 de julho, então, 2 meses depois, mais ou menos, né? O paciente volta para uma nova consulta, o refluxo, esofagite e queimação interna melhoraram, ele ainda está tomando pantoprazol de manhã, mas melhorou, né? Antes, quando ele chegou na primeira consulta, ele tomava pantoprazol e domperidona e não dava jeito, né? Agora está controlado, né? Melhorou, não está 100%, mas está bem melhor. A hipertensão continua, a pressão arterial continua nos mesmos valores, continua tomando enalapril. A ansiedade continua melhorando, o sono é perturbado por pesadelo. Então, ele já tinha problema de sono, não é que ele começou a ter insônia ou começou a ter problema de sono agora. Ele já tinha esse problema, só que agora que ele começou a dar importância. Antes tinha tanta coisa para ele reclamar, né, que o sono ele nem tinha reclamado. Então, isso é importante a gente saber, né, que não foi que a insônia apareceu agora. Só começou a incomodar agora porque outras coisas melhoraram, né? Compulsão pela comida melhorou, não está mais comendo pão doce escondido, né? A mãe contou que algumas vezes pegou ele com um pão dentro do bolso, né? Ele botava o pão doce dentro do bolso quando ia para o trabalho de bicicleta, né?
e daí ia comendo pão doce pelo caminho. Então, isso ele não faz mais, né? A mãe disse que ele já está mais controlado, não precisa mais comer o pão doce escondido. Carbo-vegetáveis, 9CH, e o Nus Vomica, 9CH. Isso é o que ele está tomando, e o chá de espinheira santa, né? Da última consulta, ele ainda está tomando isso que foi prescrito da última vez. A avaliação, tratar a insônia. O que está incomodando mais ele agora, neste momento, é a insônia. Plano de cuidado. Então, foi mudado aqui o medicamento, né? Então, Ignatia e Aconitum, né? Antes ele tomava a Nus Vomica e o Carbo Vegetáveis, né? Então, agora Ignatia e Aconitum para continuar tratando a ansiedade, que a Ignatia e o Aconitum também vão ajudar, né? Mas ajudar mais na insônia. E continuar com o chá de espinheira santa e começar a reduzir o pantoprazol, tomar um dia sim, um dia não. E o enalapril suspender, né? Aqui, vamos lá. Nunca mais teve soluço, refluxo, esofagite e queimação, nunca mais teve nada disso, né? Nem o soluço, nem refluxo, nem esofagite, nem a queimação. E está tomando, desde a última consulta, o pantoprazol em dias alternados, um dia sim, um dia não. E a hipertensão está controlada sem o enalapril. A ansiedade continua melhorando e o sono também melhorou com a Ignatia e Aconitum. A compulsão pela comida voltou. Então, a Ignatia e Aconitum melhorou a insônia, mas a compulsão pela comida voltou. Quer dizer, ele deixou de tomar o Nus Vomica, né? Voltou a compulsão pela comida. E vai voltar pela aula de dança. Então, para a aula de dança, né? Ele fazia aula de dança, gosta de dançar, né? E tinha parado, né? Porque por causa do desânimo, da ansiedade, do soluço. Então, várias coisas tinham feito com que ele parasse de dançar e agora ele teve motivação para voltar a dançar. E toma o chá de espinheira santa e ainda continua tomando. A avaliação, vamos dar atenção agora para essa compulsão pela comida. As outras coisas estão bem equilibradas, né? Aqui foi prescrito para ele Nus Vomica e Aconitum. Então, o Aconitum que ele já estava tomando, continuamos agora, né? E voltamos com a Nus Vomica que ele tinha parado de tomar, certo? Vamos tentar agora cuidar desse estômago, da digestão dele, da ansiedade e da insônia com Nus Vomica e Aconitum, né? E vamos manter o chá de espinheira santa. E agora o pantoprazol, vamos diminuir ainda mais o uso, né? Um dia sim, 2 dias não. Poderia já ter parado de tomar o pantoprazol, né? Mas a gente está sendo bem conservador aí, né? E deixando e diminuindo aos poucos. Continuar o monitoramento diário da pressão arterial, né? Até hoje, a pressão arterial está bem controlada, né? Agora, 5 de novembro, então, agosto, setembro, outubro, novembro, 2 meses e pouco depois, ele volta, nunca mais teve soluço, nem azia, todos aqueles problemas, né, de estômago e esôfago que ele tinha e o soluço, nunca mais teve nada disso, né? Está tomando pantoprazol um dia sim, 2 dias não, o chá de espinheira santa também de manhã, uma vez por dia, pressão arterial continua controlada, ansiedade controlada, e se bem que agora, nos últimos dias, a mãe relatou que ele está ansioso pela aula de dança, a formatura na aula de dança. Né? Como ele vai se formar na aula de dança, então ele chega em casa do trabalho e fica dançando até tarde da noite, né? Exagerando. E a compulsão pela comida, inclusive por doces, está controlada. Então, nos vômitos que ele voltou a tomar, né? Voltou a controlar a compulsão. Dor no tendão de Aquiles e na coluna quando exagera nos exercícios, né? A aula de dança, formatura de dança, então está exagerando os exercícios, começou a ter dor no tendão de Aquiles e na coluna pelo exagero, certo? Então, esse é o nosso paciente nesse dia 5 de novembro de 2018, né? Dor do periósteo, articular muscular, então essa foi a avaliação que a gente fez, né? Essa dor periósteo
articular, muscular, então tendão, ligamento e músculo, né? Então, é isso que precisa ser tratado. Essa é a atenção que a gente tem que ter agora, né? O que a gente tem que repertorizar. Então, foi prescrito Rustox 6CH, Arnica 6CH, Ruta 6CH, Briona 6CH. Esse é um complexo que normalmente eu prescrevo para os atletas, né? Esportistas. Tem alguns atletas de alto rendimento que são nossos pacientes, né? Maratonista e outras corridas de mais impacto ainda que a maratona, né? De longos trajetos e também, além de corrida, bicicleta também, triatlo. Então, a gente prescreve esse medicamento aí que já ajuda em músculo, em tendão, em articulação, né? Alivia bem a dor, eles conseguem, né, se manter sem tomar anti-inflamatórios, né? Também foi prescrito vitamina D e tomar sol 30 minutos por dia. A vitamina D, ele fez um exame de sangue e a vitamina D estava baixa. A dose eu não me lembro, ali foi na prescrição, mas eu não lembro qual dose de vitamina D foi dada. Nos Vômica, 18CH e Aconitum 18CH. Aumentamos um pouquinho a potência do Nusômica e do Aconitum. E aquele lá de cima foi para uso eventual só enquanto tivesse dor, né? E a espinheira santa em chá, continuamos, e suspender o pantoprazol. O pantoprazol não precisa mais, que está tudo bem controlado, só com homeopatia com a espinheira santa em chá. Continuar o monitoramento diário da pressão arterial. Agora, 16 de janeiro de 2019, então mais ou menos uns 3 meses depois, né? Ele volta para uma nova consulta. Então, vocês estão vendo que esse paciente teve várias consultas, né? Teve algumas que eu perdi o prontuário dele, eu vou ter que procurar que foi feito impresso e eu não passei para o computador. Então, aqui nunca mais teve soluço, nem azia, nada com esses problemas digestivos, né? A ansiedade está bem controlada, a pressão arterial está bem controlada, está com ciúme da irmã. Então, a única queixa nessa consulta foi ciúme da irmã. Então, o paciente já está em tratamento quase 1 ano, né? Uns 9 meses aqui comigo, né? E está tudo bem controlado, essa avaliação. Então, não preciso dar medicamento. Ciúme da irmã é natural, né? Uma irmã que é muito chegada a ele, né? E que agora está com um namorado, e ele tem ciúme da irmã com o namorado. Então, perdeu a atenção, está recebendo menos atenção, então é bem justificável esse ciúme que ele está sentindo, né? Então, podemos prescrever um medicamento, né? Mas não é tão importante. Então, mas foi prescrito para ele um Aconitum 12CH, Nusômica 12CH, e a Ignat aí, né? Que vai cobrir um pouquinho do ciúme. E também ansiedade, né? Então, essas características do paciente estão bem cobertas, então, por esses 3 medicamentos. Mas o paciente está bem, né? 1º de abril de 2019, então 3 meses depois, tudo bem, o paciente está com novas amizades e agora é professor de dança. Vocês lembram que ele teve a formatura no ano anterior, né, em 2018. Em 2019 ele começou a dar aula de dança. Então, além, né, trabalha durante o dia naquela loja, né, e à noite, alguns dias, eu acho que é 2 dias por semana, ele dá aula de danças. Então, o paciente está bem controlado. Então, nesse dia, eu disse para a mãe, não precisa mais consultar. Está tudo equilibrado, né? Se precisar de algum medicamento, tudo bem, mas né, se não vou mais prescrever medicamento para ele. Tá legal. Nesse dia que eu falei para a mãe, né, que eu estava dando alta para o paciente, a mãe levou um susto, né? Porque fazia 1 ano que ele estava em tratamento comigo, em acompanhamento, né? E nesse ano ele deixou de tomar todos aqueles medicamentos alopáticos que ele tomava e que não dava resultado. Então, a mãe pensou,
né? Agora, né, se deixar de tratar, vai voltar tudo aquilo, né, que além de tomar aqueles medicamentos alopáticos, ainda não vai dar resultado, né? Então vai ter aqueles problemas. Eu falei, não, fica tranquilo, eu estou dando alta do paciente, né, para não precisar marcar uma nova consulta, mas ele tendo algum sintoma, alguma necessidade, pode voltar a falar comigo, né, manda um WhatsApp que a gente faz o agendamento, a gente faz a consulta conforme a necessidade. Tendo necessidade, ele não está deixando de ser meu paciente, né, só que a gente está deixando de agendar consultas de forma recorrente, né. E prescrevi daí só um Nusvomica 12-CH, para tomar 2 vezes por dia só também, né, e um chá de espinheira santa para ele continuar tomando 1 vez por dia, né. E disse: "Não, vai tomando isso aí, qualquer coisa manda o WhatsApp e a gente faz algum ajuste se precisar". Dia 21 de agosto, quer dizer, 4 meses depois, 4, 5 meses depois, o paciente volta para uma não, nem voltou para consulta, a mãe mandou um WhatsApp. Bom dia, doutor Rinaldo, o remédio do Miguel, que é o nome que nós estamos dando para ele aqui, né? Está pela metade ainda. Aguardo acabar para ele ir consultar. Ele está bem. Falei, bom dia, espere acabar, né? Está bem, então deixa ele tomar o medicamento. Se precisar, me liga. Então, aqui provavelmente já tinha sido prescrito algum medicamento pelo WhatsApp mesmo, né? Nesse inteirinho aí, eu não lembro mais qual era o medicamento. Dia 19/12 de 2019, foi para uma nova consulta, agora sim consulta, né? Onde a gente percebeu que ele está bem, o estômago nunca mais incomodou. Ele vai viajar dia 26, então ali nós já estamos em dezembro, perto do Natal, né? Ele vai fazer uma viagem de Natal com uma família, visitando outros familiares em outro estado. E a mãe observou que ele tem estado ansioso demais. Então, muito emotivo, chora por qualquer coisa, né, mas logo volta a sorrir. Já estamos terminando, tá? A mãe está preocupada com o exagero do relacionamento dele com o menino, né? E foi prescrito para ele Pulsatila 30-CH, creme de calêndula. A mãe e o Miguel devem elaborar uma lista numerada de regras que Miguel deve cumprir para não ter problemas reais, né, no relacionamento com esse amiguinho de menor idade, né? Porque ele é um homem, 30 e poucos anos, mas ele tem um comportamento de criança, né? Aí, 19/11 de 2020, então praticamente 1 ano sem fazer consulta, né? E o paciente está bem no geral. Ansiedade, está com ansiedade por causa da pandemia, ele parou de fazer exercício, né? Está com aumento de peso, a artrose, né? E aqui daí a gente avaliou que poderia prescrever alguns medicamentos especificamente para artrose, né? Foi prescrito. Vamos lá, creme, tá. Vamos lá. Aqui, vamos ver até onde que foi. Acho que esse é o último contato com o paciente, né? Boa tarde, doutor, ele está melhor agora. Fico feliz. O remédio está acabando, continua com o mesmo? Pode fazer mais um vidro. Há 2 semanas atrás ele estava muito ansioso, colegas do trabalho pegaram Covid, ele teve muito medo, aí ficou agitado e ansioso, descontava na comida. Aí dei o triptofano à noite e ele ficou mais tranquilo, eu estou tomando também, né? Eu posso continuar dando junto com o tratamento, o triptofano também pode dar por mais 3 meses. Pronto. Né? Então, paciente, então vocês estão vendo paciente bastante complicado, né? Que a gente foi acompanhando ele por bastante tempo. Aqui tem o QR Code dos meus contatos, quem quiser copiar aí, adicionar na agenda, fique à vontade, né? E pode fazer contato pelo WhatsApp, esse número de celular do meu WhatsApp, tem o meu e-mail aí também. Fiquem à vontade para contactar dentro do possível, né? Eu vou estar respondendo, eu sempre respondo todos os questionamentos. Então, eu vou só dar uma olhadinha no bate-papo, enquanto a Vânia pode
falar alguma Muito coisa? obrigada, professor Rinaldo, foi um dia maravilhoso, muito obrigada por estar aqui com a gente, por te ouvir. Eu tenho esse livrinho, ó, desde 2017, quando eu comecei a estudar, desde aquela época também que eu ouço o teu nome, mas não conhecia, assim, pessoalmente, e nem de ver, assim, também, né? Então, gostei muito do seu jeito, da forma como você fala, a gente vê que é com o coração, né? Que você cuida dos seus pacientes, isso é o mais importante, né? Ouvir também com o coração, e foi excelente. Para mim, assim, foi muito rico e muito aprendizado. Aí o pessoal está colocando aqui, né? Você já viu aí alguns comentários, vou colocar mais dois aqui. O Maurício, né? Muito obrigado por compartilhar o conhecimento. Andréia, muito obrigada pela palestra, por compartilhar um pouco de sua experiência. A Isabela, sim, obrigado, doutor Rinaldo, quanto conhecimento nos passou. Fiquei ainda mais estimulada a seguir por essa vertente na minha profissão, ela é farmacêutica. Simplesmente encantada, gratidão. Luane, palestra maravilhosa, acompanhei atentamente o dia inteiro, adorei, legal. A Cláudia, gratidão por compartilhar seus conhecimentos, doutor Rinaldo, nos incentivando mais para a farmácia clínica. E a Eu que tenho muito a agradecer a vocês, né? Vocês são muito gentis aí e tenho certeza que vão gostar, né? Quem ainda não cuida de pessoas vão ver que é muito legal e muito gratificante cuidar de pessoas. E aqui para falar deste assunto para mim é um prazer. Eu falo assim de uma forma muito tranquila, né? E já faz algum tempo que a gente trabalha com isso. Então, eu sou professor, eu tenho outras atividades na área de gestão, né? Mas eu nunca deixei de cuidar dos pacientes e de fazer essas consultas, né, dentro do possível. Eu sempre, toda semana, deixo alguns horáriozinhos para atender os pacientes, porque é uma coisa que realmente é muito gratificante, né? A gente aprende muito com os pacientes, e é muito gostoso. E aqui passar esse conhecimento para mim também, né, é muito gostoso. Eu sempre aprendo muito com os alunos. Hoje foi muito rápido, né? A gente teve pouca possibilidade de interação. Normalmente eu gosto de aprender mais com os alunos, porque todos os alunos, né, vão lá para os livros e me trazem alguma coisa de volta. Então, é muito bom essa troca, né? Então, peço desculpas assim por ter falado muito e ouvido pouco vocês hoje, mas foi por causa do tempo, tá? Outras oportunidades que a gente tiver mais tempo, eu prometo que eu vou escutar mais vocês.